Nesse vídeo você vai aprender em como melhorar sua memória em até 40%. Sem historinha, sem remédio milagroso, sem fórmula mágica, porque o papo é sério. Bom, por que a discussão sobre memória nesse momento? A gente está vivendo a maior crise de saúde mental da história da humanidade. Isso não tem dúvida, não há dúvidas. A gente vive disperso, preso nos algoritmos de redes sociais, a gente vive com a mente fragmentada, desorganizada e a memória em frangalhos. Então a gente tem que entender o processo que a gente está vivendo. E por que isso é tão importante? Porque se não bastasse o fato de estarmos vivendo hoje o pior momento de história mental, da saúde mental da humanidade, nos próximos 5 anos o negócio vai ficar muito pior. Por quê? Com a emergência das inteligências artificiais, o processo todo de organização do trabalho da sociedade em si vai mudar muito. E não está longe disso acontecer. Não dá mais para esperar. A gente já vive o pior momento. E isso vai piorar de maneira exponencial. A crise de significado e saúde mental vai assolar a humanidade como uma grande pandemia silenciosa. A gente vai viver um processo muito intenso de reorganização daquilo que nós achamos que somos. Então, curso Memória de Elefante está posto aqui. E para quem é esse curso? Bom, o curso é para o Marcelinho. Marcelinho nota que a memória não está boa. Marcelinho se percebe inseguro, não dá conta mais de fazer as coisas do dia a dia, porque Marcelinho passa o tempo inteiro com a cabeça dele a mil. E aí, na hora de tomar a decisão, na hora de lembrar do que precisa ser feito, na hora de tomar a decisão efetiva, Marcelinho simplesmente não consegue fazer. Marcelinho, além disso, apesar de saber conscientemente, né, do ponto de vista conceitual, tudo que faz mal para a memória e tudo que pode ajudar na memória, ele não faz, porque não dá tempo de incluir isso na rotina e no dia a dia dele. E para quem não é o curso, né? Bom, esse curso não foi desenhado para quem tem demência. Esse curso não foi desenhado para quem está com um processo de doença clínica avançada. Por que não foi desenhado para essas pessoas? Porque a gente está usando aqui várias técnicas de cunho estratificado cientificamente, eu vou explicar isso daqui a pouco, de como organizar e melhorar a memória. A gente vai aprender um monte de dicas aqui já. Mas, então, por que não pode para esse grupo de pessoas? Né? É que não pode, vai poder, pode, elas vão se beneficiar. Mas eu não vou poder te dar segurança de dizer o quanto isso vai melhorar. E eu posso te dar com segurança de que fazendo as estratégias que a gente vai conversar hoje sobre o meu método, o método rotina, você vai melhorar em até 40% a memória. E para eu te dizer isso, eu tenho que explicar de onde isso veio, né? Então, quando eu ativo a minha atividade, eu organizo o meu treino para ter uma atividade física sequencial, 3 vezes na semana, otimizada para o meu momento de vida, eu aumento em até 30% a minha capacidade cognitiva. Eu reforço as áreas do hipocampo, que são áreas associadas à memória, não são as únicas, mas são áreas associadas à memória, e isso ajuda a ter uma consistência. Quando eu vou para a parte da alimentação, que a gente vai chamar aqui de nutrição cognitiva, isso aumenta a função cognitiva em até 20%. Né? Parar de comer o que não pode, passar a comer o que ajuda, chega a ter um impacto de 20%. Quando eu tenho um sono que é reparador, um repouso efetivo, eu melhoro a memória em 15%. Vou contar a verdade para vocês, tem estudos que falam em 30% de redução da memória quando eu tenho privação de sono de mais do que 30% na noite anterior. Alguns chegam a 40%. Então, não dormir bem significa não rejuvenescer o cérebro. Não dormir bem significa não rejuvenescer metabolicamente, até a pele sofre. Esse é um processo super necessário e importante de ser incluído. Quando eu vou para a parte de treinamento cognitivo, de desafio cognitivo, desafio intelectual, a gente está discutindo uma memória de função, né, nas escalas, que chegam a 25% de memória em função.
Quando eu penso em isolamento social, são mais 15%, quando eu consigo fazer o sentimento de pertencimento, de grupo brotar de novo. E quando eu faço as estratégias combinadas, tem um estudo chamado Fingers, né, que fala em um aumento de 40%, 40% de melhora na função cognitiva e memória. Então, eu não estou tirando isso do nada. Estou falando em publicações como Lancet, JAMA, Nature. Então, não estou falando aqui de orelhada. Não é só o que o Dr. Rogério acha, né? É muito mais do que isso. E como é que a gente chegou nesse momento aqui? Como é que a gente chegou a estar nessa nossa conversa? Bom, lembra da pandemia? A pandemia foi um grande salto, né? A gente teve um aumento de 20% do diagnóstico de ansiedade e depressão no mundo todo. É muita coisa, né? Aumentar em 20% é muita coisa. E esse impacto não foi só nisso. Muitas alterações neurológicas aconteceram no período da pandemia, quando a gente teve as infecções como um todo. É, Comigo, em especial, na minha história pessoal, eu tive Covid 3 vezes. E uma delas, eu perdi muito da minha memória. A ponto de estar com o paciente tentando prescrever e não conseguia lembrar o nome dos remédios. Eu tinha que ir no Google, beta-bloqueador. Beta-bloqueador é um tipo de categoria de remédio. Quais são os beta-bloqueadores que melhoram a dor de cabeça? Aí aparecia alguma coisa e eu conseguia lembrar e escrever. Mas eu tinha que consultar alguma coisa o tempo inteiro. E isso não foi de uma hora para outra, né? Demorou meses para poder ser sanado. E aí eu fui tentar descobrir o que eu posso fazer para melhorar minha memória agora, porque eu estava num momento crítico, né? No momento de gestão de um hospital que tinha uma função importante na cidade, e eu tinha que dar conta não só da minha atuação enquanto médico clínico, como da minha atuação enquanto gestor, num processo de calamidade, onde as pessoas morriam o tempo todo, né? Um momento muito grave que todos nós vivemos. E aí, a partir disso, comecei a estruturar um método chamado de rotina. Vai dizer, como assim? Rotina? Rotina, você vai entender. O R do rotina é de repouso profundo, onde a gente vai reorganizar um modo não só de dormir bem, mas como de ter as pausas organizadas para que a gente consiga ter criatividade. Repouso profundo, o R. O O de organização mental. Na parte de organização mental, a gente vai entender como, já de imediato, eu começo a ter benefício quando utilizo o método. O que eu vou organizar, como eu vou alocar os momentos onde eu não estou me sentindo capaz de lembrar e de ter isso de maneira processual, quais são os pontos que eu vou criar de gatilhos mentais, de mapas mentais, quais são as estratégias que eu vou usar no meu dia a dia em casa e no trabalho para que eu possa melhorar isso e assim vai. O T de treino integrado. Cara, olha, gente, presta atenção. O treino integrado, a atividade física direcionada, a gente sempre vai, né? O médico fala, tem que fazer atividade física, tá? Mas não direciona a gente como fazer. E cada atividade física tem um modo diferente de responder no corpo, e a gente não vai só falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, sobre quais as melhores atividades físicas que você vai tentar incluir na tua rotina de acordo com o teu momento de vida, e a gente vai falar sobre outras coisas. As poses de poder, a reorganização da postura, como isso impacta na rede neural e por aí vai. Muita coisa legal do módulo de treino integrado, né? O módulo de inteligência emocional. Esse módulo não tem nos estudos clínicos. Esse módulo é um módulo de reorganização das suas emoções. Você vai ganhar a habilidade treinada comigo de ressignificar. Você vai ganhar a capacidade de olhar para as suas emoções e entender que elas são um misto das sensações que vêm pelo corpo, pelos sentidos, com os conceitos que a sua estrutura mental guarda. Isso é móvel e isso impacta diretamente na função cognitiva, porque eu junto o que eu recebo de sensação do corpo com as minhas emoções e aí eu potencializo a organização interpretativa da realidade.
sei que estou falando difícil, mas você vai entender. E isso molda a minha rede neural, consequentemente molda comportamento que, aplicado de maneira sequencial, desencadeia nos hábitos e mudam resultado. É assim, as emoções funcionam como um catalisador, elas funcionam como um combustível aditivo, adicional, que dão potência à organização das memórias. Então, se as emoções não estão bem organizadas, a memória não fica boa, a função cognitiva não fica boa, e esse é uma pérola. Esse não tem estudo clínico efetivo e faz parte de todo um processo de entendimento de como a gente lida com as emoções, né? Depois do I vem a parte do N, né? Nutrição cognitiva. A nutrição cognitiva é o que eu devo comer, como eu devo comer, o que eu não devo comer e o que vai facilitar o processo. Você vai entender isso e vai descobrir como colocar isso em prática no seu dia a dia, com métodos muito práticos, muito direcionados. Veja, não sou nutricionista, não estou aqui para ocupar essa função. Eu estou te dando dicas de como conduzir isso. E aí, as dúvidas que você tiver, você vai levar isso diretamente para o profissional adequado. Mesma coisa em relação ao treino. Não vou passar treinos para você, eu não sou professor de educação física, não é essa a ideia, mas sim de te direcionar o que você deve fazer, qual o caminho que você deve percorrer, e etc. Tem motivo para isso. E o A, de alquimia da alma, foi um nome mais bonitinho que eu consegui colocar para entender sobre esse método rotina dentro do Memória de Elefante. O alquimia da alma, gente, é um processo profundo de mudança de modelo mental. E a gente vai fazer isso durante o curso, né? Tem um módulo inteiro sobre isso. Então, o curso, então, ele tem 6 módulos. Esses 6 módulos têm dentro deles rotas integradas que vão conectando os assuntos, porque senão você vai assistir todo o módulo de treino integrado, vai aprender um monte de coisa sobre isso, não vai conseguir incluir na rotina. Então você vai seguindo a rota 1, depois a rota 2, a rota 3 e a rota 4, que vão conectando, organizando todo esse processo de moldagem da rotina. E aí assim você vai botar em prática o método Memória de Elefante. Memória de elefante é um termo genérico, um termo bacana, caiu o negócio aqui. Um termo bacana, um termo genérico, que fala sobre uma memória que lembra daquilo que é importante, uma memória que dá respostas efetivas, uma função cognitiva efetiva, tá? Aquilo que precisa no teu modo de vida, naquilo que desencadeia as suas ações. Então, memória de elefante é um curso voltado para a organização desses pontos, desses pilares, desses 6 pilares em rotas organizadas. E o que você está fazendo de errado hoje, então? Tudo, né? Vamos combinar? Você está comendo mal, alimentos ultraprocessados, que chegam a reduzir em 7 a 8 anos a tua memória, função cognitiva global, geram ansiedade, aumentam a necessidade de compulsão alimentar, gera uma inflamação no corpo como um todo e no cérebro. Sedentarismo, a gente já sabe os impactos disso, mas só para você ter ideia, ser sedentário aumenta em quase 80% o risco de Alzheimer. É um dado dos dados não genéticos, né, que tem impacto, é o mais importante dele. O sedentarismo tem uma curva de associação muito maior. É claro que nem todo mundo que é sedentário tem 80% de chance de Alzheimer, não é o que está sendo dito. O seu percentual é super baixo, o fato de você ser sedentário aumenta isso em 80%. É muito impacto. Não é que todo mundo sedentário tem 80% de chance de ter Alzheimer, não compreenda mal. O sono, a gente já falou sobre isso, chega a reduzir 30% a 40% da função cognitiva global com a noite mal dormida. Quando isso é crônico, isso desregula todo o sistema neuroendócrino imunológico do corpo, desencadeando uma resposta que não agrega e não estrutura a rede neural.
Rede neural é um conceito interessante, né? O neurônio faz conexões elétricas e químicas entre si e isso faz uma rede. E essa rede, a gente é como se fosse uma rede de pesca. A gente joga isso no oceano da consciência e puxa de volta essa rede. E quando volta, voltam os objetos da consciência. Essa rede tem que estar firme, moldada para o tamanho dos objetos, ou seja, eu não posso botar uma rede com buracos muito grandes, porque o peixinho não vai ficar na rede, e assim sucessivamente. Esse molde, esse modelamento de rede, que está no módulo de alquimia da alma, é um nome poético para isso, é um processo de reorganização mesmo, que acontece com todos eles juntos e com o módulo de alquimia da alma. E um ponto que é crítico nisso, e eu sempre falo sobre isso, que é a crise de significado. Viver uma vida sem significado, que você não tenha alinhamento entre o que você acredita e o que você faz, talvez, eu não tenho dados para poder falar sobre isso, eu vou ser empírico e vou abrir a possibilidade de erro, vou abrir a possibilidade de estar errado. Mas eu arrisco a dizer que talvez seja o ponto mais importante da quebra, da ruptura, da organização da rede neural e, consequentemente, da saúde mental. Uma saúde mental robusta depende de uma vida com significado. E alinhar o que eu acredito com o que eu faço é a porta para poder estruturar isso. A gente vai entender isso bem, né? E aí, somando todas essas perdas, a gente tem um custo anual disso, né? E o custo de impacto anual de eu não estruturar bem a minha rotina impacta em eu ter que fazer mais consultas médicas, mais consultas com fisioterapeuta, com nutricionista, consultar mais advogado, despachante, assim vai. E em reais isso está rodando, né, perto de 7.300 reais ano. É um impacto muito significativo para você simplesmente deixar rodar, sem contar na perda de autoestima, de autoeficácia, da percepção de que consegue dar conta de resolver as coisas, das perdas emocionais envolvidas, do afastamento social que você cria por ter medo de ter conexão e de ter impacto, né? Então, isso já era um processo muito significativo. Então, como é que funciona, né? Veja, é muito mais do que você incluir um ômega 3 na sua rotina e tomar sol de manhã. Essas coisas são pontos que ajudam, tá? Dicas aí importantes. Tomar sol ajuda na organização das manhãs. Tem uma aula sobre isso, inclusive, em como transformar a sua manhã. Está dentro do módulo de repouso profundo. A organização de aumentar o consumo de chocolate amargo, de ômega 3, que impactam sim, desinflamando e aumentando a capacidade do neurônio como um todo de funcionar, metabólica, impacta. Mas não é isso sozinho. Eu não posso achar que porque eu vou substituir café por chá verde, eu vou resolver a vida, né? Eu tenho múltiplos aspectos envolvidos nesse processo. Então, o que vai realmente funcionar é você entender, passar a ter autorresponsabilidade pela sua saúde, ser munido de informações e de formação, porque eu não só estou jogando conhecimento para você, estou explicando como isso vai ser incluído no teu dia a dia, a ponto de você gerar uma resposta neuroendócrino metabólica como um todo, neuroendócrino imunológica nova. E isso sim faz você recuperar 40% da memória, até 40% para não correr risco de falar errado, até 40% da sua memória, e uma modificação significativa sobre o seu significado enquanto pessoa. Consequentemente, da tua associação social, o seu estar na vida, estar no mundo, né? É um outro ponto que vai agir de maneira direta. Bom, o curso Memória de Elefante ele tem 6 módulos. São 6 módulos, incluindo dentro dessas 4 rotas criadas para que você consiga ir adequando cada um dos pontos dentro da tua estrutura. E isso, além disso, ele vem com um módulo bônus, 3 módulos bônus, que não são vendidos separadamente dentro do curso. Esses módulos eles são super legais. Um módulo é de introdução à meditação,
Meditação de todas as práticas que você tem, práticas contemplativas e atividade física e tudo, que geram alteração comportamental e cognitiva, a que dura mais tempo depois de feito, né, em hábito, de virar hábito. A modificação da rede dura mais ou menos 6 meses. Uma atividade física super legal, como um esporte em grupo, exemplo, vôlei, vai gerar 2 semanas de alteração cognitiva envolvida. E você não precisa ter uma ou outra, né? Então a gente vai ter um curso comigo de introdução à meditação, eu tenho um período longo disso na vida, e para mim é uma coisa muito importante, muito especial, e ela não é vendida separadamente porque eu acho que não dá para vender coisas estanques sem que elas estejam conectadas, né? O segundo módulo extra, o segundo módulo bônus que a gente vai ter no curso é o de dimensões humanas. Nós não somos só biologia, isso você já sabe, todo mundo sabe. Mas você sabe como essas dimensões se conectam? Você sabe como a dimensão de estrutura, que tem a ver com o ambiente e DNA, impacta na biológica, do sentir, da vitalidade, que impacta nos conceitos, e entre conceito e sensações, as emoções? E como isso impacta na dimensão dos sentimentos? Você sabe o que são sentimentos? Tem a ver com esse óculos da realidade, que é uma soma vetorial de tudo que você já viveu, que impacta na tua dimensão transsocial, na capacidade de exercer-se socialmente e na transcendência. E como isso impacta na tua relação de significado, na dimensão de significado e nas relações entre essas coisas todas. Como cada uma dessas coisas interage. É um dos cursos de módulos extras, também uma percepção didática sobre a realidade que eu desenvolvi há mais de 10 anos e que vai ajudar muito a interpretar melhor os eventos, sabe? E como isso vai trazer benefícios para você na tua saúde mental. E o terceiro é sobre autoconhecimento e espiritualidade. A gente vai falar sobre um módulo que eu chamo de essência compartilhada, onde a gente vai conversar sobre como esse mistério que é a vida se manifesta em espiritualidade, em autoconhecimento, e que não necessariamente esteja vinculado a algum tipo de religião. São coisas diferentes, né? A religião é uma porta para a espiritualidade, mas a espiritualidade ela é maior do que a religião. Ela contém religião. E isso vai gerar para você benefícios reais, né? Como eu já falei, o principal deles é uma melhora da memória, é onde a gente está focando a organização do processo todo. Isso vai gerar para você mais clareza e foco, isso vai diminuir a ansiedade, isso vai melhorar o seu sono, isso vai te deixar mais saudável, protegendo o coração e cérebro dos riscos das doenças cardiovasculares, isso vai desinflamar o seu corpo, porque vai ter uma dieta menos inflamatória, menos ultraprocessada, com alimentos que favorecem a rede neural. Consequentemente, você vai ter um comportamento, uma resposta emocional, primeiro, mais adequada, mais nítida, menos confusa dos eventos, e isso tudo junto vai modificar comportamento, e comportamento modificado de maneira sustentada muda hábito, e hábito alterado gera o que a gente quer, que é um resultado diferente. Como já conversamos, a gente está num momento crítico da humanidade. Saúde mental não é brincadeira e a gente precisa sim trazer isso como prioritário. Você sabe, tá? Não sou eu que estou te dizendo, não. Você já sabe. Saúde mental está toda em frangalho, de todo mundo. E se a gente não reorganizar a rotina, não tem como modificar de maneira sustentável a saúde mental. E aí a memória vai falhar, a ansiedade vai gritar, a irritabilidade vai tomar conta, as ações vão ficar totalmente modificadas, enviesadas e sem um processo adequado. E você vai sofrer as consequências disso. A gente não tem como lidar com os atos sem lidar com as consequências deles. Né? Não tem como ter esse processo sem que isso aconteça. Bom, e qual é a garantia então desse curso? Esse curso ele tem uma garantia estendida, uma garantia muito legal, é uma garantia irrestrita de 30 dias,
e uma garantia condicional de 90. Ou seja, até 30 dias, se você não gostou, você vai chegar e vai dizer e vai ter um reembolso. Segue a sua vida, tá tudo bem. A garantia condicional de 90 dias é, passado dos 30 dias, se você quiser pedir seu dinheiro de volta, em até 90 dias, você vai chegar e falar assim, Rogério, não gostei, não estou conseguindo aplicar isso. Aí eu vou sentar com você, ou eu ou alguém do time vai sentar contigo e a gente vai analisar o que está acontecendo e criar um modo de inclusão dos pilares. Porque também é aquilo, se você não fizer o que você vai aprender comigo, sua memória não vai melhorar. Então eu vou te ajudar nesse processo, a gente vai revisitar isso. E aí, sim, até 90 dias, 2 meses depois dessa revisita do teu processo, e você tiver feito o que eu pedi para você fazer, e você não sentir melhora, o dinheiro de volta. Você não vai perder nada. O risco, nem risco, né? Porque não tem como dar errado. Bom, então, você não corre o risco de fazer o curso, perder o seu dinheiro e sentir que foi lesado de alguma forma, até porque eu não quero o seu dinheiro só pelo dinheiro, honestamente. Bom, então estamos num ponto crítico da humanidade e essa é a causa efetiva e do porquê dessa nossa conversa. Pessoas próximas a mim e eu, inclusive, sofro de alterações de saúde mental e pessoas próximas a mim chegaram ao extremo disso. E ter tudo isso guardado e não colocar isso à disposição é uma falha, é um erro e é um erro que eu não vou cometer mais, pelo menos não vou cometer mais. E quando isso não é mensurável, isso deixa de ser sustentável. Eu não consigo fazer de maneira recorrente porque a vida exige outras coisas. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio onde dá para fazer por todos nós. E esse que é o convite, sabe? A gente está num momento de transição, um momento muito impactante na vida. E eu quero você junto para a gente ter uma grande mudança de perspectivas e uma saúde mental mais robusta daqui para frente. Vejo você no curso. Bem-vindo. Tchau.